Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem de hoje é a de número 151, cujo título é Ressuscitará. Ressuscitará. E o versículo destacado por Emmanuel está no Evangelho narrado por João, no capítulo 11, no versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aqui referia-se Jesus a Lázaro, que já havia sido envolvido em gase, não é? E estava já como que dado como morto. E Jesus o reanima, trazendo-o de volta à vida, mas não porque estivesse morto, mas porque estava naquela, como conhecemos como a morte aparente. Porque Jesus não pode derrogar as leis de Deus. Cortados os laços fluídicos, não podem ser refeitos, mas pode ser reanimado na medida em que a pessoa esteja na morte aparente. Então Lázaro foi trazido, reanimado, como a filha de Jairo também. Então, Emmanuel vai comentar aqui, teu irmão há de ressuscitar, as palavras de Jesus, dizendo-nos assim: há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiam o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, cadafalsos negros e panos de luto. Ou seja, em tudo a morte sempre inspirou ideias, até se diz, né? Funestas, ideias lúgubres, ideias tristes de pesar sem fim, imenso, sempre tudo muito escuro, muito... Aliás, o luto, não é? Tudo de preto, enquanto na Índia o branco é a cor do luto. É interessante, uma visão diferente do fenômeno da morte, que é o mesmo para todos. Mas como enfocamos, qual a perspectiva que temos, vai variar, não é? Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório do fenômeno da morte, como se não devesse existir. Ah, vira essa boca para lá. Por que vira a boca para lá, se vai acontecer em determinado momento? Falar não vai atrair. Se nós, por exemplo, isso é uma coisa importante, né? Muitas pessoas podem conversar sobre o que eu quero, como é que eu quero quando eu morrer. Não fala isso, como se não fosse morrer. E isso não vai atrair. Isso é algo que também precisamos planejar. Eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado, eu quero flores no caixão, cobrindo o meu corpo. O que eu quero? Porque depois a pessoa parte e a família não tem ideia de qual seria aquela última vontade do desencarnante, com relação até seus próprios restos mortais. É justo, não é? Serviu de roupa por tanto tempo, doação de órgãos, tantas coisas são importantes, não é? Hoje em dia fala-se do testamento vital. Deixamos ali registradas as nossas vontades para quando partirmos. É algo que é importante, e evitar de falarmos da morte não vai evitar que ela aconteça, fato.
Emmanuel continua: ninguém nega o sofrimento da separação, sem dúvida nenhuma. O processo do luto é um processo, inclusive, extremamente importante e saudável. Ele precisa ser vivido para ser superado, senão, como ficamos? Não é? Então, ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. Aliás, só sentimos saudades de quem amamos, não é? O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Marta, irmã de Lázaro. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição, existe ressurreição gloriosa, vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais assombrado no sepulcro do mal, seria realmente aquela morte no sentido de triste consequência, os espíritos que se devotam ao erro e ao mal. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Esse é Jesus, farol das nossas vidas, trazendo-nos luz. Só que isto não é, muitas vezes, na maioria absoluta, nada instantâneo. Precisamos de tempo para que se efetive esse despertar do nosso coração e da nossa mente, para desejarmos, querermos e trabalharmos esta saída do sepulcro da ignorância, das sombras, dos vícios, das paixões morais aviltantes. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Tudo isso demanda tempo. E é uma coisa que temos, já que somos imortais, não é? O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições. De aflições, não. Até repetir. Pode ficar aí. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Então, a morte é um processo renovador, natural, importante, porque os ciclos precisam que se fechem para que novos comecem, não é? Então, a morte é só o quê? O fim de um ciclo. Para começarmos outro, que também vai terminar, para que se comece outro, como uma escada é feita de vários degraus.
E para irmos para o de cima, não é? Precisamos lá, fechar o de baixo, e aí vamos para o de cima, para o de cima, para o de cima, e vamos construindo esta subida, passo a passo, encarnação a encarnação, aprendizado a aprendizado, tempo a tempo. Termina Emmanuel dizendo-nos: quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ser amado, ou seja, quando ele desencarnar, recordai as palavras do Cristo, aquela reduzida família de Betânia, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, aquela reduzida família de Betânia, a cidade desses irmãos, é a miniatura da imensa família da humanidade. Esses 3 irmãos, sempre que Jesus passava por Betânia, era lá que ele ficava, aos cuidados desses irmãos. Lázaro, Marta e Maria. E tinham um imenso afeto por Jesus e Jesus por eles, confiança. E este momento em que Lázaro passa por essa experiência, que obviamente estava na lista de situações que deveriam ser vividas para serem registradas no Evangelho. Então, esta prova, e com relação a esse momento de Lázaro, foi um momento marcante na trajetória de Jesus, porque quando Jesus traz Lázaro e ele sai atado naquelas faixas de gaze, não é? E ele diz: desatai-o e deixai-o ir. Sempre multidão estava sempre presente, e na multidão os olheiros dos homens do templo de Jerusalém. E neste momento, quando eles souberam disso, Jesus sabia, eles determinaram que Jesus tinha que morrer. Foi essa situação com Lázaro que fez com que os homens do templo determinassem que Jesus iria morrer. E Jesus sabia disso. Então, tudo tinha que se dar como se deu na questão histórica. Mas na questão espiritual, Emmanuel vai nos trazer isto, não é? Que Jesus está para nós como estava para Lázaro, solícito e presente. Só que o que aconteceu com Lázaro, fisicamente, acontece com todos nós, moralmente, espiritualmente. E o que aconteceu com Lázaro de forma instantânea acontece conosco em milênios. Sempre gratos ao nosso Mestre amado, não é? Ressuscitará. Ressuscitaremos. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos, Senhor, em oportunidades, em situações, em desafios, em recursos para enfrentar, em corações queridos que estão conosco, nos ajudando, muitas vezes nos ajudando a vivermos os desafios, ajudando-nos, promovendo os desafios, e às vezes temos um mau olhar para essas pessoas, mas são, Senhor, nossos
irmãos, e para eles também rogamos as tuas bênçãos amorosas. Fortalece-nos, Senhor, na fé, no bom ânimo, na coragem, a fim de prosseguirmos confiantes, sempre com muita gratidão nos nossos corações a Ti, Senhor. Sustenta-nos em nossos momentos vacilantes. Abençoa nosso anjo guardião, Jesus, nossos afetos, nossos todos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, abençoa nossos irmãos em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam com eles, conosco e entre nós, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.